2.36 Sword Golf Magic. Capítulo 166 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Assim que a tartaruga morreu, os soldados e magos comemoraram. Eles não precisariam morrer hoje. No entanto, Shang apenas respirou fundo. Isso nem tinha sido uma briga. Duke Irwin tinha essencialmente acabado de brincar com a tartaruga da montanha explosiva. A mesma coisa que ameaçava todos, incluindo a cidade e o reitor, havia sido cuidada por Duke Irwin com apenas alguns acenos de suas mãos. Muitas coisas aconteceram recentemente, mas desde quando o reitor atacou a tartaruga da montanha explosiva até sua morte, apenas 2 minutos se passaram. Em 2 minutos, os magos terminaram seu feitiço, falharam nele, lidaram com os traidores e Duke Irwin lidou com a ameaça. Mesmo que Duke Irwin tivesse se movido em sua velocidade máxima, ele não seria capaz de chegar aqui da Empresa Cobra Zone em apenas 2 minutos. Isso significava que Duke Irwin nunca havia realmente lutado contra a besta Truipat Stage na Empresa Cobra Zone. Ele estava aqui desde o começo. A essa altura, o corpo do reitor havia começado a se recuperar e ele podia andar sozinho. À distância, Shang podia ver o reitor conversando com o Duke Irwin enquanto eles caminhavam de volta para o paraíso do guerreiro. Ele não sabia do que eles estavam falando, mas eles não pareciam estar nervosos ou com pressa. Aparentemente, Duke Irwin não precisava se apressar para a Empresa Cobra Zone para lidar com a besta do Truipat lá, o que significava que outra pessoa provavelmente estava lidando com isso. A essa altura, não havia mais bestas do estágio de comandante saindo do canhão. Antes, eles tinham medo da tartaruga da montanha explosiva. Muitos deles fugiram do canhão, mas muitos outros decidiram se esconder. Era preciso lembrar que a maioria dos animais do canhão estava escondida no subsolo desde o início. Poderosas bestas de afinidade com o vento se escondiam nas cavernas das espirais eternas. Poderosas bestas de afinidade com a terra se esconderam no subsolo. Apenas aqueles que não tinham um esconderijo fugiram para a Wasteland. E agora, depois de ver o cadáver da besta Truipat Stage em Wasteland, sua motivação para ficar apenas se solidificou. Os magos e as balistas lidaram com as últimas bestas remanescentes do Infinity Commander Stage. Depois disso, os magos pularam para a Wasteland novamente para limpar. Em apenas 30 minutos, não houve mais batalhas. O dia do caos essencialmente terminou. A única parte que faltava era a conclusão oficial. Você pode andar por aí agora, disse o oficial de armadura dourada a Shang Yao. Nas últimas horas, ele os ignorou completamente como se eles nem existissem. Acabou. Mas você não deve deixar o paraíso do guerreiro a menos que queira morrer. Depois de dizer isso, o oficial ignorou Shang Yao novamente. Então, o que você achou de hoje? Yao perguntou. Shang olhou para longe. Duke Irwin e o Dean já haviam retornado ao Arrios Paradise. Hoje, aprendi como ainda sou verdadeiramente impotente, disse Shang. Eu apenas olho para meus colegas e comparo meu poder com eles, mas todos os meus colegas estariam tão indefesos quanto eu hoje. A academia é apenas um passo no meu caminho para o poder. Além dos meus colegas de classe estão os caçadores. Além dos caçadores estão os professores. Além dos professores estão os verdadeiros magos. E além dos verdadeiros magos estão os seres do quarto reino. E além deles estão os reis. E além desses, as bestas da zona. Ainda tem um longo caminho a percorrer, disse Shang. Ele não tinha certeza se estava falando com Yao ou consigo mesmo. Esse é o propósito de você estar aqui, disse Yao. No meu primeiro Die of Chaos, senti o mesmo. Eu estava tão indefeso quanto você naquela época. E eu ainda estou indefeso agora. O melhor que posso fazer é colocá-lo em segurança com a minha experiência, mas é isso. Lembre-se deste dia. Nunca se esforce para ser o melhor da sua classe, mas o melhor no geral. Não se compare com outros alunos, mas com você mesmo. Shang ouviu as palavras de Yao e as gravou em sua memória. Obrigado por tudo hoje. Sem você,
Eu não teria tido a oportunidade de ver o verdadeiro poder do mundo, disse Shang. Você deveria agradecer à professora Niria, não a mim. Estou aqui porque ela me disse Irao. Vou agradecê-la também, disse Shang. Os dois podiam se movimentar agora, mas decidiram ficar. Eles poderiam voltar para a academia, mas havia algo que eles queriam testemunhar. Nas horas seguintes, os soldados se acalmaram e conversaram entre si, deixando apenas alguns deles de prontidão perto das balistas. Os magos já haviam deixado as paredes. Pelo que Shang ouviu, os magos estavam se reunindo para discutir tudo sobre o dia de hoje. Shang não foi o único que aprendeu muito hoje. Mesmo para os magos verdadeiros, ver seres no ato do quarto reino ainda era algo que eles poderiam aprender. 2 horas depois, os soldados começaram a se aproximar das bordas norte da parede. Os magos voltaram para as paredes para assistir. Era o início da noite e todos na cidade estavam esperando. E finalmente chegou a hora. Ao longe, uma gigantesca sombra verde apareceu acima de uma montanha. O Stormeagle havia retornado. Desta vez, Shang deu uma olhada melhor nisso. Foi absolutamente enorme. Shang imaginou que provavelmente tinha uma envergadura de mais de 5 quilômetros, o que era inconcebível para um ser vivo. Uma de suas asas cobria completamente o paraíso do guerreiro. Shang olhou para o Stormeagle com admiração. Então, ele o viu abrir o bico. E acorde. O quê? Shang percebeu que tudo estava escuro e abriu os olhos. Quando Shang abriu os olhos, viu Ira olhando para ele com uma careta. Ele parecia estar com dor. Por que ele estava com dor? Então, Shang percebeu que ele também estava com dor. No entanto, ele só conseguiu sentir a dor depois de se perguntar se também estava com dor. Ele não estava com muita dor. Foi tão doloroso quanto uma forte concussão. Ele mal notou. O que aconteceu? Shang perguntou confuso. Ele não tinha acabado de ver o Stormeagle passar por cima deles. Ele gritou, e Irao disse com uma careta. Você esteve fora por cerca de 10 minutos. Shang sentou-se rapidamente, mas por um momento sentiu como se seu mundo estivesse girando. Tinha guinchado. É exatamente por isso que nenhum professor leva os alunos da série iniciante com eles. Shang olhou para o lado ao ouvir uma voz familiar. Era a professora Niria. Você aprendeu alguma coisa hoje? Ela perguntou. Shang ainda estava um pouco perplexo com a mudança repentina. Era como se ele tivesse sido teletransportado de um lugar para outro em um instante. Agora mesmo, ele havia observado o Stormeagle e, um instante depois, acordou no chão. Mas no final, Shang assentiu. Eu aprendi muito. Obrigado, professora Niria. Graças a você, meus horizontes foram expandidos. Não é preciso agradecer, disse a professora Niria. Você foi o melhor caçador, e você mereceu. Agora, desça das paredes. Os guardas já estão se movendo desconfortavelmente. Eles querem que a gente vá embora, mas não querem ser muito rudes. Ao lado, os guardas desviaram o olhar. Shang se levantou quando sua mente parou lentamente de girar. Depois disso, ele seguiu a professora Niria para baixo da parede. Irao rapidamente se despediu e foi para sua casa na Farmline. Shang conversou com a professora Niria sobre o que ele havia aprendido e ela elaborou mais sobre as coisas que Shang havia aprendido. Ao anoitecer, os dois se separaram. Shang voltou para seu quarto e sentou-se em sua cama em silêncio. O dia do caos, ele disse silenciosamente para si mesmo. Silêncio. Hoje, estou desamparado. Hoje, eu era apenas um observador. Talvez da próxima vez eu ainda seja um observador. Mas depois disso, serei poderoso o suficiente para realmente participar do dia do caos. Posso não me tornar poderoso o suficiente para ajudar no paraíso do guerreiro, mas serei poderoso o suficiente para defender a linha da fazenda das feras do estágio geral. Por mais de uma hora, Shang apenas pensou em tudo que havia testemunhado hoje. Ele entendeu por que cada aluno desejava as cotas para o dia do caos. Foi uma experiência inestimável, algo que o dinheiro não pode comprar. E então, Shang se levantou com uma nova convicção em seus olhos.
Eu preciso me tornar mais poderoso. Mais poderoso, disse Suode. Shang olhou para Suode e assentiu. Vamos começar agora. Comece, Suode respondeu. E então, os dois começaram a treinar suas técnicas. Shang treinaria mais do que nunca e colocaria tudo de si para aprender sobre este mundo. Seu primeiro objetivo, tornar-se o melhor aluno da academia. Sword Golf Magic. Capítulo 167. Tempo passou. A convicção de Shang foi reafirmada pelo Dia do Caos. Desta vez, ele estava indefeso durante o Dia do Caos, mas no futuro não estaria tão indefeso. No momento, Shang estava em um nível de poder em que não contava como relevante para nenhuma grande cidade. Claro, Shang provavelmente poderia se tornar um oficial de alto escalão em uma cidade, mas seus objetivos iam muito além disso. Shang treinou até que a vida na academia voltasse ao normal. As pilhas de cadáveres foram limpas pelos caçadores e vendidas com lucro. O paraíso do guerreiro gastou uma quantia ridícula de dinheiro para o Dia do Caos, mas ganhou muito mais. Era disso que se tratava o paraíso do guerreiro, encontrar lucro em perigo. E assim, a vida de Shang na Warriors Academy continuou. Pela manhã, Shang participava de todas as aulas teóricas disponíveis. As aulas consistiam principalmente em política, geografia e magia. Durante a tarde, Shang participou da aula da classe Caterpillar. Durante a noite, Shang participou de treinamento de espadão de aulas de feiras. Durante o início da noite, Shang treinou com Sword. Durante a madrugada, Shang se concentrou em sua afinidade ou foi dormir. Claro, ele ainda dormia muito raramente. Os dias se passaram. Uma semana se passou. 2 semanas se passaram. Shang foi dormir novamente. Ele se sentiu uma merda de novo, mas não foi tão ruim quanto das vezes anteriores. A cada vez que ia dormir, ele se adaptava cada vez mais. 1 mês se passou. A essa altura, Shang estava na academia há 2 meses. Parece que você venceu de novo, Shang. Astor gritou com uma risada alta. A essa altura, Shang conseguiu aumentar sua taxa de vitórias contra Astor para mais de 50%. Ainda tenho uma vantagem de nível, disse Shang a Astor. Então, não se compare com os outros, mas olhe para o seu eu passado. Sim, você está em um nível mais alto do que eu, mas fez um progresso tremendo. No momento, estou aprendendo mais com você do que você comigo durante nossas lutas, disse Astor com um sorriso. No começo, Astor parecia um pouco orgulhoso e distante, mas agora ele havia se entusiasmado com Shang. Astor era na verdade um guerreiro muito sociável. Ele era o típico guerreiro rude que alguém poderia imaginar. Mais 2 semanas se passaram. 5 bicos de dardo, disse o balconista da Guilda dos Caçadores ao colocar 1.250 ouros no balcão. Nada mal. Continue assim. Mais 1 mês se passou. Olhe para esse cara, disse uma pessoa aleatória na aula de esgrima. Ele realmente conseguiu vencer o nível 4 até agora. Então, ele está no mesmo nível da ajuda do professor. Ele ainda está muito fraco, outro cara disse. Claro, mas o cara é da Caterpillar Class, certo? Eles geralmente não são tão poderosos. Oh, ele é da classe Caterpillar? Então, claro, ele não é ruim, eu acho. Mais 1 mês se passou. Você está entre os 48% melhores, Shang, disse o vice-reitor Sora a Shang enquanto lhe entregava um pedaço de papel. Você fez um grande progresso em um curto espaço de tempo. Nada mal. Acabavam de acontecer os exames de fim de ano. Toda a turma participaria de um torneio e os 10% piores seriam expulsos da escola. Shang ficou entre os 48% primeiros. Isso significa que ele estava na média. A essa altura, Shang estava na academia há cerca de 5 meses. No começo, ele estava no fundo do poço. Ele tinha sido uma das pessoas mais fracas em seu grau. Ele estava tão fraco que até foi colocado no grau avançado, um grau cheio de alunos de um nível mais fraco que o dele. Acho que podemos colocá-lo no grau de preparação agora, disse o vice-reitor Sora. Quando Shang ouviu isso, ele ficou animado.
Ele finalmente foi poderoso o suficiente para lutar contra pessoas de seu nível. Mas espere, Shang não atingiu apenas a média para o grau avançado. Ele não seria considerado lixo no grau de preparação? Na verdade, todas as classes participaram do mesmo torneio. Como os alunos da Caterpillar Class eram muito mais fracos do que os outros alunos, o aluno médio da Caterpillar Class estava apenas entre os 70% melhores. Portanto, no grau de preparação para a classe Caterpillar, Shang contaria essencialmente como um pouco abaixo da média. Ele definitivamente estava pronto para avançar um grau. Depois daquele dia, Shang se juntou ao grau de preparação. Ele conheceu seus novos colegas de classe, que o receberam bem. Shang não se sentia muito fraco e estava no nível deles. A única coisa especial sobre ele era a sua idade, mas a classe realmente não se importava. Agora, Shang não precisava mais lutar apenas contra Astor. Agora, ele tinha muito mais oponentes. À medida que Shang avançava um grau, as outras lições também mudavam. As aulas teóricas agora falavam principalmente sobre bestas do estágio geral, adeptos e guerreiros do estágio geral. Todas as aulas foram focadas em preparar os alunos para a vida como guerreiros do General Stage. Os professores não mudaram para Shang. Os professores não recebiam uma nota, mas uma lição. Um professor ensinava todas as séries, mas em horários diferentes do dia, para que as aulas não se sobrepusessem. O grau iniciante era especial, pois ainda não haviam escolhido a profissão, o que fazia com que o horário das aulas também fosse bem diferente. Por conta disso, as 3 aulas diárias foram deslocadas. Agora, o dia de Shang começou com aulas de esgrima e aulas de feiras, seguidas de aulas teóricas. À noite, Shang participava da aula da Caterpillar Class. Alguém poderia supor que Shang teria dificuldades no grau de preparação, mas não foi o caso. O ponto inicial de Shang para o grau de preparação foi muito maior do que seu ponto inicial para o grau avançado antes. Ele havia se integrado totalmente. Ele não era mais uma esquisitice. As pessoas também se esqueceram lentamente do que Shang havia feito no passado com o passar do tempo. Ninguém mais olhava para ele com expressões assustadas. Agora, Shang era apenas um aluno normal. Ele estava em seu grau apropriado. Ele não foi excelente. Mas ele também não era lixo. Ele era um aluno muito normal. Mesmo que ninguém mais se lembrasse das ações de Shang, ninguém o atacou. Atacar pessoas do grau de preparação era essencialmente inédito. A vida de Shang continuou. Mais um mês se passou. A essa altura, Shang havia se acostumado totalmente a dormir. Ele ainda se sentia um pouco mal todas as vezes, mas havia se acostumado a isso. Agora estava normal. O rosto ensanguentado também havia desaparecido quase completamente. Shang só viu isso em seus sonhos. Durante o dia, ele nem pensava nisso. Mais um mês se passou. E era a hora do dia do caos novamente. Sim, 6 meses já se passaram. A essa altura, Shang estava na academia há cerca de 7 meses. A professora Neria deu outra cota a Shang e ele aceitou. Mesmo que ninguém prestasse atenção em Shang, e mesmo que ele parecesse extremamente mediano, quando se tratava de caçar, Shang estava em uma classe própria. Na verdade, Shang já havia tentado lutar contra as bestas do General Stage por conta própria. No entanto, ele sempre contou com um plano de backup, que inevitavelmente teve que usar. Shang não estava mais indefeso diante das feras do estágio geral. Ele poderia lutar contra eles por um tempo e, mesmo que não conseguisse matá-los, ainda poderia recuar. Isso fazia parte do treinamento secreto de Shang. Ele estava se esforçando mais do que qualquer outra pessoa quando se tratava de bestas. Quando o dia do caos começou, Shang ficou sozinho na torre sudoeste. Ele não precisava mais de ir ao desde que Shang aprendeu a distinguir basicamente todas as bestas que viviam na zona Stormeagle. O Stormeagle passou novamente sobre a cidade, e foi tão impressionante quanto da primeira vez que o viu. O dia do caos começou e o paraíso do guerreiro estava sob ataque novamente. Mas desta vez, nenhuma besta Truipat Stage apareceu. Shang esteve em perigo várias vezes,
mas sempre fugiu em momentos apropriados. Com seu novo conhecimento, Shang conseguiu extrair ainda mais conhecimento observando a luta dos caçadores True Mages e Commander Stage. Shang conhecia muito mais teorias agora, e sua própria arte marcial havia avançado muito. E antes que ele percebesse, o Stormeagle voltou para a zona do Stormeagle. O segundo dia do caos havia terminado. E Shang voltou para a academia. Sword Golf Magic. Capítulo 168. Durante o primeiro dia do caos, Shang esteve sob a proteção de Irao o tempo todo. Se Irao não estivesse lá, Shang teria morrido muitas vezes. Durante o segundo dia do caos, Shang conseguiu sobreviver sozinho. Bem, pelo menos enquanto alguém ignorasse todos os guardas que lidavam com todas as feras. Shang aprendeu ainda mais durante o seu segundo dia do caos e fez uma pausa de vários dias nas aulas para trabalhar em seu próprio estilo de luta. Shang voltou para a aula, mas sua força de batalha aparentemente não havia mudado. Isso porque ele estava lutando contra humanos. Quando se tratava de bestas, Shang havia se tornado muito mais poderoso nos últimos dias. Um mês se passou. Adivinhe quem voltou? Astor gritou com um largo sorriso ao chegar à aula de preparação para a classe Caterpillar. Astor alcançou o estágio de soldado de pico. Shang apenas sorriu. Os dois lutaram rapidamente. Shang perdeu horrivelmente. A essa altura, Shang estava um pouco acima da média na classe lagarta de grau de preparação, enquanto Astor estava excelente. Ele já poderia tentar lutar pelo primeiro lugar no grau de preparação. Após a luta, Astor olhou para Shang em estado de choque. Cara, você se tornou muito poderoso. Ele disse. É difícil imaginar que você só está aqui há pouco mais de meio ano. Sim, Astor venceu de forma convincente, mas a luta não foi fácil para ele. Ele não precisava liberar sua afinidade, mas tinha que lutar com tudo o que tinha. Pela primeira vez, Shang pôde ver seu progresso real. Astor não era mais um nível mais fraco que Shang, mas Shang ainda conseguiu lutar contra ele por algum tempo. Claro, essa luta foi uma coisa única. Shang ainda estava um pouco fraco demais para ensinar algo a Astor agora. Por causa disso, Shang teve que lutar contra outra pessoa do grau de preparação, enquanto Astor lutou contra os alunos mais poderosos. Mais um mês se passou. Você vai participar da próxima aula prática e assistir de lado. Shang olhou em choque para a pessoa que de repente falou com ele. Era o vice-reitor Hanus. O vice-reitor Hanus nunca havia falado com Shang. Sim. Shang perguntou. Você já deve saber o suficiente sobre magos, e o reitor precisa de você para provar seu poder contra magos no futuro, disse o vice-reitor Hanus a Shang. O procedimento é diminuir a distância entre guerreiros e magos, e vencer os magos é a melhor maneira de provar que o procedimento funciona. Por enquanto, você não precisa lutar contra eles. Simplesmente observe os outros alunos lutando contra eles e aprenda com suas lutas. Shang apenas assentiu. Tudo bem. Eu também acho que pode ser a hora de eu ver como os guerreiros e magos lutam. Depois disso, o vice-reitor Hanus saiu. Alguns dias depois, Shang seguiu os uniformes vermelhos do grau de preparação para a Academia de Magos ao norte do nordeste da Floresta Selvagem. E então, Shang viu os alunos lutarem entre si. Foi um massacre. Os aprendizes de pico já haviam recebido suas fontes de mana pura, o que significava que seu controle sobre suas afinidades havia aumentado a um grau ridículo. Nesse ponto, a vantagem dos magos já havia se estabelecido. E só ficaria mais e mais pronunciado quanto mais poderosos todos ficassem. Uma classe especializada em lidar com magos só conseguiu vencer uma em cada 5 lutas. No entanto, os aprendizes não ridicularizaram os guerreiros. Em vez disso, eles ficaram bastante impressionados com eles. Embora os magos tenham vencido quase todas as lutas, nenhuma delas foi fácil. As lutas sempre demoravam. Enquanto Shang observava a luta dos alunos, ele percebeu as coisas mais importantes quando se tratava de lutar contra os magos. E para surpresa e deleite de Shang, essas coisas eram idênticas ao que se precisava para lutar contra feras. Velocidade,
Adaptabilidade e flexibilidade. Um guerreiro tinha que diminuir a distância para ser uma ameaça para um mago, o que tornava a velocidade importante. A adaptabilidade era importante para combater a multidão de feitiços que os magos lançavam contra eles. E a flexibilidade era importante para evitar os feitiços. Todas essas coisas também eram importantes contra feras. Quando Shang percebeu isso, a maior parte de seu nervosismo deixou. Ele temia que tivesse que criar outro estilo de luta para lutar contra os magos. Por sorte, seu estilo de luta contra a fera já era perfeito para lutar contra magos. Após este dia, Shang se juntou aos uniformes vermelhos todos fracos para assistir suas lutas. Depois de um tempo, os uniformes vermelhos também se animaram com Shang e realmente conversaram com ele. A maioria deles eram pessoas normais que tinham algo contra os magos. Talvez um mago tenha feito algo com eles no passado. Talvez eles simplesmente temessem o poder opressivo dos magos. Talvez eles só quisessem lutar contra os humanos mais poderosos do mundo. Todos tinham motivos diferentes. Mas um mês se passou. Por favor, cuide de mim, disse Mateu com um sorriso educado ao ingressar na classe de preparação para a classe Caterpillar. Shang ficou agradavelmente surpreso quando viu Mateu. Mas isso foi rapidamente substituído por um profundo choque. A essa altura, Shang havia aprendido muito sobre batalhas e magos em particular. E pela primeira vez, Shang pôde sentir o verdadeiro poder de Mateu. Como guerreiro, Mateu era ótimo, mas não estava no auge. Mas como mago, Mateu era absolutamente aterrorizante. Quando Shang ficou na frente de Mateu, ele se sentiu impotente. Era como se Shang estivesse parado na frente de alguém no palco geral. Mateu notou o olhar de Shang e apenas sorriu educadamente. Você fez um progresso terrível, Shang, disse ele. Shang não sabia como responder a isso. Mateu era um monstro absoluto. Vir. Nunca lutamos antes, disse Mateu com um sorriso. Shang respirou fundo. Sim, Mateu era terrivelmente poderoso, mas como guerreiro, Shang poderia lutar contra ele. Os dois lutaram. Quem ganhou? Mateus. Mas ele havia vencido por pouco. Quando Mateu viu que precisava liberar todas as suas habilidades como guerreiro para lutar contra Shang, ficou ainda mais impressionado. O poder atual de Shang era muito bom, mas essa não era a parte impressionante. A parte impressionante foi o quanto Shang cresceu nos últimos 10 meses. A partir desse dia, Mateu se tornou o principal oponente de Shang. Os dois eram simplesmente perfeitos um para o outro, já que seu poder era quase igual. Mas um mês se passou. Onde você conseguiu isso? Perguntou o funcionário da guilda dos caçadores. Eu cacei, Shang disse simplesmente. O balconista apenas olhou para Shang com desconfiança, mas pagou o dinheiro mesmo assim. Shang acabara de entregar o cadáver de uma besta do estágio geral inicial. Shang finalmente fez um avanço em um de seus aspectos recentemente, e aumentou muito seu poder, permitindo-lhe matar sua primeira besta do estágio geral. A luta foi absolutamente brutal, mas Shang venceu. Ele não teve nenhuma ajuda. A besta não havia sido ferida antes da luta. Tinha sido uma luta justa. E Shang o matou. Claro, a besta era apenas uma cobra desaparecida de estágio geral, o que significava que estava abaixo da média em poder em um confronto direto. No entanto, ainda era uma verdadeira fera do General Stage. Mais um mês se passou. Eu perdi. Astor estava deitado no chão com os olhos bem abertos. Ele estava em choque. Astor lentamente levantou a cabeça enquanto olhava para Shang. Como você se tornou tão poderoso? Ele perguntou em estado de choque. Como você de repente se tornou tão rápido? Shang apenas sorriu. Neste dia, Shang se tornou o aluno mais forte da Caterpillar Class. Mais um mês se passou. Shang teve a capacidade de escolher qualquer uma das 3 cotas que recebeu para o Dia do Caos. Shang estava no topo absoluto de sua classe em 3 aulas. Classe Lagarta. Caçando. Conhecimentos gerais sobre zonas. Shang estava agora entre os 10% melhores alunos, incluindo todas as classes. Shang não aprendeu nenhuma arte marcial avançada,
mas ainda conseguiu se tornar mais poderoso do que a maioria dos outros alunos. Ele tinha trabalhado tão incrivelmente duro para conseguir tudo isso. De lixo absoluto, ele ascendeu para se tornar o topo absoluto. Shang não faltava mais em nenhum campo. Agora, Shang era excelente em todos os campos. Então, qual cota Shang escolheu para seu terceiro dia de caos? Nenhum. Shang não escolheria nenhuma das cotas. Hoje, ele não assistiria à luta dos outros. Hoje, ele lutaria contra si mesmo. Ele defenderia a Farmline das feras do General Stage. Sword Golf Magic. Capítulo 169 Silêncio. Shang estava esperando em silêncio junto com vários outros guerreiros. Alguns dos caçadores conheciam Shang desde que ele já havia visitado a Guilda dos Caçadores várias vezes. Depois de um ano inteiro, Shang cresceu bastante. A essa altura, ele havia atingido 180 centímetros, a altura média dos homens do hemisfério ocidental da Terra. É claro que Shang não havia terminado de crescer, mas ele também não cresceria muito mais. Shang adivinhou que acabaria essencialmente um pouco abaixo de 190 centímetros em 1 ou 2 anos. Espada também tinha crescido. Como Shang havia crescido um pouco, Suor decidiu se alongar também para que Shang não precisasse mudar seu estilo de luta. De acordo com o que Suor havia dito, poderia mudar seu tamanho um pouco, mas precisava de um novo minério toda vez. Além disso, o minério tinha que ter uma classificação mais alta do que era feito atualmente. No último ano, Shang ganhou muito dinheiro, que usou para atualizar a espada para o estágio final geral. Ele ainda estava perdendo muito dinheiro antes de tentar atualizar o Sword para outro nível, já que os preços começaram a disparar no PAC General Stage. Todos os caçadores ao redor de Shang estavam no estágio geral, tornando Shang uma raridade entre suas fileiras. Originalmente, alguns caçadores reclamaram porque viam Shang como um risco, mas as palavras de alguns professores os calaram. Como muitos professores se especializaram em política ou em matar outros humanos, eles não se juntaram à defesa do paraíso do guerreiro. Para defender o paraíso do guerreiro, era preciso estar confiante em derrotar as feras do estágio do comandante, o que era muito diferente de lutar contra outros guerreiros no estágio do comandante. Por causa disso, infelizmente, a maioria dos professores não era poderosa o suficiente para ser uma boa ajuda na defesa. No entanto, aqui, eles foram uma grande ajuda. E daí se eles não eram grandes caçadores? As feras estavam literalmente um palco inteiro abaixo delas. Claro, os professores agiam principalmente como uma última linha de defesa e só se envolveriam se uma fera conseguisse passar pela parede de caçadores. Havia também alguns adeptos na mistura, mas eles atuariam como uma linha secundária de defesa. Os caçadores lutavam constantemente. Os adeptos matariam as feras que escapassem dos caçadores. Os professores matariam as feras que escapassem dos adeptos. Porque a defesa foi estruturada dessa forma. Por escolha dos caçadores. Em comparação com o Arrios Paradise, a Farmline não estava sob nenhuma ameaça durante o Die of Chaos. Claro, muitas bestas do estágio geral atacariam diretamente contra eles, mas eram apenas bestas do estágio geral. Com vários professores da Warrior Academy e vários professores da Magia Academy defendendo este lugar, a Farmline não corria nenhum perigo. Isso até se estendeu ao fato de que muitas equipes de caçadores defenderam a fronteira entre o Esteland e o Wild Forest. Defender a fronteira era muito perigoso, pois eles teriam que sobreviver a todo o impacto da onda, mas os lucros cegaram as pessoas. Contanto que tomassem cuidado para não enfrentar muitos animais de uma só vez, poderiam ganhar uma fortuna. E você está bem com isso? Shang perguntou ao professor Loran. Eu deveria estar te fazendo essa pergunta. Professor Loran gritou de volta em fúria. Você é mesmo louco. Nenhuma pessoa só faria isso. Como você acha que consegui me tornar tão poderoso? Shang perguntou de volta uniformemente. Consegui crescer tanto ao me esforçar continuamente de novo e de novo. Se eu não continuar me esforçando, minha arte marcial nunca alcançará alturas suficientes. Tem que ser forjado sob perigo de vida. Besteira.
Professor Loran gritou. Sua arte marcial já é equivalente a algo que alguém no estágio médio seria capaz de criar após um ano inteiro de pesquisa. Você está apenas no Peaxodier Stage. Um pouco de perigo é bom, mas você está brincando ativamente com sua vida. Professor Loran gritou. Pelo menos deixe-me garantir que nada dê errado. Mas é isso, Professor Loran, Shang disse. Enquanto você estiver por perto, minha mente não estará totalmente focada na batalha. Enquanto você estiver me observando, nunca me sentirei em perigo. Se eu não for levado ao limite, como posso encontrar a inspiração de que preciso? Você ao menos ouve a si mesmo. Professor Loran gritou. Você está planejando matar uma fera do estágio geral por conta própria. E não apenas isso, não. Você também proíbe todos de assistir sua batalha. Desde o primeiro dia em que você chegou à academia, eu sabia que você era um louco maluco. Então pare de discutir com um louco maluco, Shang disse com uma careta. Se você não está de acordo com meus arranjos, vá falar com o vice-reitor Soran. O professor Loran parecia prestes a explodir. Você sabe exatamente qual é a postura dele. Então, lá vai você. Alguns segundos de silêncio se passaram enquanto o professor Loran debatia consigo mesmo. Mervin, Og e eu chegamos a um acordo, disse o professor Loran com um tom baixo, mas ameaçador. Eu sabia que você e o professor Mervin eram amigos, mas não sabia que a professora Olga também era tão próxima de você, Shang disse, seu tom não muito respeitoso. Isso porque ele sabia o que significava o novo tom do professor Loran. A professora Olga foi a professora que ensinou conhecimentos gerais sobre as zonas. Ela havia oferecido sua cota para Shang este ano também. O professor Loran estreitou os olhos, frustração, raiva e falta de vontade em seus olhos. Chegamos a um acordo de que não vamos ensinar alguém que não valoriza a própria vida, disse o professor Loran. E aí está. Exatamente como esperado do professor Loran, Shang pensou. O professor Loran e o professor Mervin são muito idealistas e levam seus ideais muito a sério. O professor Mervin está sempre falando sobre o caminho da espada. Retidão, estabilidade, convicção. Uma espada não é uma mera ferramenta para matar, mas uma arma de julgamento e retidão. Uma espada só deve ser desembainhada se não houver outro caminho. A vida é preciosa, e o respeito da espada blá 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 blá. E o professor Loran está sempre falando sobre moral e promessas e ser um homem e todas essas coisas. E agora, aqui temos. Estou treinando de uma forma que eles não gostam, mas ao invés de me dar minha própria escolha, eles querem me forçar a fazer algo que eles querem de mim. Eles chegaram a me ameaçar, dizendo que não vão mais me ensinar, o que basicamente significa que não vão me deixar entrar na turma de treinamento especial depois que eu chegar ao estágio geral. Cara, eu tenho 24 anos. Eu sou um adulto. Posso tomar minhas próprias decisões. Além disso, você acha que eu realmente acredito nessa merda? Treinamento em perigo de vida genuíno. Qual é a porra do ponto? Existem riscos que podem ser avaliados e riscos que não podem ser avaliados. Claro, posso treinar em perigo de vida, mas sempre quero ter uma última rede de segurança. Na verdade, não quero apenas arriscar minha vida assim. Mas, adivinhe. Eu não posso te dizer que a razão pela qual eu não quero ninguém olhando é para que eu possa liberar todo o meu poder. Se eu continuar lutando abertamente, não posso usar meu fogo nem minha afinidade com a escuridão. A besta do estágio geral vai me transformar em carne moída. O professor Loran apenas olhou para Shang por alguns segundos. Não sou um idealista, disse Shang. Eu faço o que funciona. O que isso deveria significar? Perguntou o professor Loran. Significa que você pode prosseguir com sua ameaça. A raiva do professor Loran explodiu. Você está disposto a jogar fora todo o seu futuro apenas para poder jogar com sua vida? Ele gritou em fúria. Não estou jogando nada fora, Shang rebateu com um tom irritado. Eu respeito você e o professor Mervin por seu poder e conhecimento. No entanto, no final do dia, esta ainda é a minha vida. Eu decido o que faço da minha vida. Você não é meu pai. Tu não és meu amigo.
Você é meu professor. E eu não gosto muito quando você ameaça meu futuro só para que eu faça o que você quer que eu faça. Então, fique na sua pista. Estamos tendo uma relação comercial, nada mais. Chang gritou com bastante raiva em sua voz. O professor Laurent cerrou os dentes violentamente, mas então, ele apenas respirou fundo. Então, seus olhos ficaram frios. Se é assim que você vê as coisas, tudo bem, ele disse quase calmamente. Esta é a sua vida. Mas espero que um dia você perceba que sua vida não pertence apenas a você. Se você conseguir sobreviver hoje, claro, disse o professor Laurent antes de se afastar. Por alguma razão, quando Chang viu o professor Laurent sair, ele sentiu uma pontada no peito. No entanto, no último ano, Chang aprendeu a lidar com a dor emocional. Ele e o professor Laurent nunca haviam se visto olho no olho. Eles nunca foram compatíveis. Isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde, pensou Chang. Meus sentimentos atuais são os que eu teria inevitavelmente sentido no futuro. Ele e eu somos professor e aluno. Nós nem mesmo conversamos fora da escola. Claro, de alguma forma, estamos conectados como professor e aluno. No entanto, você tentou me dar ordens com uma ameaça. Sua vida é sua vida. Minha vida é minha vida. E então, Chang desviou o olhar da Farmline e olhou na direção de Wasteland. Deve começar em breve. Sword Golf Magic. Capítulo 170. Depois de vários minutos, Chang viu Stormeagle passar por Warriors Paradise. A distância parecia ainda mais magnífico. Ao sobrevoar a Farmline, as árvores nas bordas da Wild Forest começaram a tremer violentamente e muitos de seus galhos se quebraram. Algumas árvores até quebraram ao meio. Hoje, Chang soube que a Águia da Tempestade era responsável pela divisão entre o Nordeste e o Noroeste da Floresta Selvagem. As pessoas se amontoaram em suas casas em segurança. Se fossem atingidos por aquele vento, ficariam gravemente feridos. Felizmente, a Farmline estava a mais de 2 quilômetros abaixo de Warriors Paradise, tornando o vento muito mais fraco. Se a Farmline fosse construída na mesma altura que o Warriors Paradise, várias casas seriam destruídas. Chang sentiu uma rajada repentina de vento e teve que usar quase todo o seu poder para não ser arrastado por ela. Felizmente, o vento durou apenas alguns segundos. O Stormeagle desapareceu rapidamente e o silêncio voltou para a Farmline. O dia do caos havia começado. Chang caminhou até seu posto para guardar a sua luta. Ele estava bem no limite da floresta do noroeste. Os caçadores à sua frente foram instruídos pelo vice-reitor Soran a deixar passar uma besta do estágio geral inicial. Como Dial-Chaos não era um perigo para Farmline, ele também servia como treinamento para novos caçadores. Não foi nada especial para as equipes experientes da frente deixar passar uma fera mais fraca. Os caçadores mais experientes e fortes estavam bem na frente. Eles visaram especificamente as bestas mais poderosas do General Stage. Devido à sua força, as bestas mais fracas geralmente os ignoravam. Por conta disso, uma espécie de filtro foi criado. As feras mais poderosas seriam capturadas imediatamente e reunidas no meio da rua. Lá, eles lutariam contra os caçadores mais experientes. As feras mais fracas veriam que seres além de seus poderes lutavam no meio, o que os faria ir pelos lados. Era onde estavam os caçadores menos experientes. Os adeptos foram colocados bem no meio, atrás dos caçadores mais fortes. Apenas as bestas mais poderosas eram um problema para os caçadores menos experientes, e os adeptos cuidariam delas. Assim, foi criado um filtro em forma de ponta de lança. Os caçadores experientes eram a ponta da lança. Os caçadores e adeptos menos experientes ficavam na ponta da lança. Eles estavam essencialmente em uma única linha. Então, um grande espaço sem nada estava atrás deles, representando a haste da lança. E os professores bem no final simbolizavam o escudo. A lança apontava para o sul, e Chang estava essencialmente no canto inferior direito da ponta da lança, apenas tocando a floresta noroeste. E assim, Chang esperou. Depois de alguns segundos, Chang ouviu a explosão de uma balista disparando à distância.
O paraíso do guerreiro já havia engajado as bestas voadoras do estágio do comandante. 2 minutos depois, as feras mais rápidas apareceram. Entrada. O time da frente gritou bem alto. Todos estavam preparando suas armas. As bestas mais rápidas também tendiam a ser as mais fortes, e a ponta de lança imediatamente entrou em movimento. As equipes mais experientes atacaram as feras mais poderosas e as empurraram para o meio. Esta foi uma tarefa difícil, mas o inimigo não era esmagador. Os Truimages em Warriors Paradise também lidaram com a maioria das feras do Piak General Stage. Eles também mataram várias feras do estágio geral tardio. Os magos só iriam realmente ignorar as bestas do estágio geral médio e os mais fracos. Por causa disso, a onda inicial não tinha muitas bestas realmente poderosas. Os caçadores rapidamente reuniram as feras do meio e começaram a lutar contra elas com facilidade. Essas equipes passaram por muitos dias de caos e sabiam exatamente o que tinham que fazer. Depois de reunir as feras poderosas, as 5 equipes mais poderosas deixaram a área de combate para observar a horda que se aproximava. Logo, as primeiras bestas do Piak General Stage chegariam, e era sua tarefa lidar com elas. E com certeza, cerca de 5 minutos depois, os primeiros chegaram. As equipes mais poderosas enfrentaram as feras do Piak General Stage bem no centro da frente. As feras do último estágio geral lutaram atrás deles. As feras do estágio geral intermediário foram empurradas para o lado depois que as feras do estágio geral tardio e de pico chegaram. Várias equipes já estavam em batalha, mas ainda mais equipes estavam de prontidão. Eles se revezaram pescando um animal que era do seu agrado. Pode-se imaginá-lo como uma grande pedra no meio de um rio que flui rapidamente. Na grande pedra estavam os Grows que apanhavam continuamente os peixes maiores para comer, deixando apenas os mais pequenos sozinhos. Esta não era uma batalha de sobrevivência, mas uma caçada. Foi uma colheita. As equipes menos experientes pularam para as feras da etapa inicial e geral inicial, não deixando passar absolutamente nada. Ao longo de 10 minutos, nenhum animal conseguiu atravessar a parede. E então, uma fera em particular chegou. As equipes que esperavam olharam para a besta com cara de nojo. Eles não queriam lidar com aquele. Por quê? 2 razões. Primeiro, não valia muito. Suas penas eram boas como lembranças e acessórios, mas não serviam para muito mais. Suas garras não eram as garras mais poderosas. Claro, eles poderiam ferir o oponente, mas eram pequenos e frágeis, tornando-os impróprios para armas e armaduras. Seu bico era a única parte valiosa, mas não tão valiosa. No total, a besta valia talvez 350 moedas de ouro. Com bestas do estágio geral inicial andando por aí que tinham uma recompensa de mais de 1000 ouro, 350 ouro era risível. Se eles enfrentassem essa fera, perderiam algo que tinha muito mais valor. Além disso, foi apenas no estágio geral inicial, tornando ainda menos desejável. Quando a besta passou pelo último grupo de caçadores, os olhos de Shang se iluminaram. Seu alvo havia chegado. Ele não estava aqui pelo dinheiro, mas para ganhar experiência. Shang viu um pássaro cinza correndo em sua direção. Sim, não voando, correndo. Parecia um pouco com uma mistura entre um avestruz e um Grow. Tinha penas cinzentas por todo o corpo, 2 pernas poderosas, mas finas, e um corpo que poderia ser melhor descrito como magro e gordo. Era magro em alguns lugares, mas também parecia gordo em outros lugares. No entanto, também tinha um bico longo, semelhante ao de um Grow. Quando Shang viu o pássaro, a imagem de uma senhora em forma com uma bunda enorme surgiu em sua mente. Ótimo, é um Trashbeard, Shang pensou com um pouco de aborrecimento. Sim, o nome da fera era literalmente Trashbeard. Por que carregava esse nome? Porque era um catador. Era bastante rápido e raramente caçava sozinho. Em vez disso, ele atravessaria o Astelã em busca de restos de comida. Foi surpreendentemente rápido em pegar a comida. Ele poderia expandir seu bico em um grau assustador. Então, engolia rapidamente vários quilos de comida, que caíam em seu estômago, que estava perto de sua bunda, surpreendentemente.
Como o pássaro do lixo comia principalmente o lixo inutilizável que os caçadores deixavam para trás depois de matar uma fera, ele recebeu esse nome. Pássaro lixo. Havia muitos Trashbeards em Osteland, principalmente porque eles não eram um perigo. Eles não gostavam de atacar caçadores e mantinham o lugar relativamente limpo. Se isso fosse tudo para eles, eles poderiam até estar na lista negra. No entanto, às vezes eles também vagavam pela floresta selvagem para conseguir algo fácil de comer. Isso custou-lhes o lugar na lista negra. Então, qual foi a segunda razão pela qual ninguém queria lidar com o Trashbeard? Quando o Trashbeard viu os olhos de Shang, ele gritou alto e correu para o lado na floresta selvagem. Ele continuou gritando enquanto avançava ruidosamente pela floresta em uma corrida, destruindo uma árvore após a outra. A segunda razão era fodidamente irritante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.